Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, a nossa editora de coração, mestre místico, estudioso, palestrante e autor. Hoje ele vai falar sobre Itálica, segredos pitagóricos. Vamos receber aqui o querido Alexandre Garzeri. Acho que esse vento frio aí que entra aqui atrás... Hello, Ale, cadê você? Vamos conversar. Yes, Olá, bem-vindo, tudo bom? tudo bem? Tranquilo? Tudo. Mais para cima, mais para Não, tá baixo? excelente, tá ótimo. Oh, então tá bom. Tudo bem com você, Carmen? Como é que você tá? Tua família, tudo legal? Tudo ótimo, trabalhando, que nem você, bastante, graças a Deus. Com certeza. Mandando um grande oi também para a família querida dos amigos e amigas da Pax Universal. E eu te mandei um recadinho no celular, porque aqui no prédio resolveram, de uma vez Ah, nem só, vi. reformar o andar térreo inteiro. E eu moro no primeiro andar, né? Então, qualquer barulhinho de construção é inevitável. Quando você mora em É o prédio, não tem o mantra que on, fazer. é o mantra on. É que É, o nem quando a mantra gente on, o estava, mantra on. é nem quando a gente rezava na Pax, em frente ao Campo de Marte. E quando Verdade. subia e descia avião, helicóptero, era o mantra on. Então, qualquer É, barulho extra é o mantra on. Estou ligando agora para ver a sua mensagem, mas tudo legal. bem, né? Eu já estou aqui poeticamente dizendo para mim mesmo que eles estão escavando um túnel para tentar achar alguma civilização intraterrena. De tanta furadeira, tanta bateção. Quem sabe encontram. Se encontrarem, a gente já está nessa É claro. vibração da nossa próxima Legal, legal, dinâmica legal. que vem por aí, né? A Tá, nossa Hollywood secreta, que vai ser a yes. nossa proposta inédita na Pax Universal agora, domingo, dia 22 de maio. Olha, quando eu comentei a Hollywood secreta, o pessoal ficou assim numa empolgação, numa curiosidade. Enlouquecido. É. E quando eu disse que a gente ia falar dos Caçadores da Arca Perdida, explicar a verdadeira história de Indiana Jones, que tem fãs no mundo inteiro, aí as pessoas adoraram mesmo. Então, o amigo, a amiga que está agora ligando na nossa live, não perde tempo, se inscreva e vamos todo mundo, domingo, procurar, buscar a Arca Perdida. Nós vamos ser os caçadores da Arca Perdida esse domingo aqui, com certeza. É verdade, eu quero falar mais sobre isso, porque, olha, realmente está fazendo um maior sucesso. Eu li para minha sobrinha a sinopse, eu vou ler agora aqui também para os nossos amigos. Nossa, ela ficou enlouquecida, mas como assim? Ele vai falar tudo isso? Eu falei, é. Então, ela, eu vou chamar o pessoal. Eu falei, é, isso aí, ela tem 20 anos, né? E é bem para isso mesmo, né? Para todo mundo, né? Não tem idade mínima nem idade máxima. Olha, família Pax, domingo agora, dia 22 de maio de 2022, 18 horas no Zoom. O Alexandre Garzeri fará uma vivência imperdível, Hollywood secreta, mistérios desvelados. Esse domingo ele vai falar sobre o filme Os Caçadores da Arca Perdida, a verdadeira história por trás desse maravilhoso filme, a conexão maçônica e a busca incessante das sociedades secretas pela Arca da Aliança. Você me permite ler aqui a sua sinopse ou você quer ler? À vontade, está mais fácil para Então, você, fica à vontade. está aqui na minha tela. Então, olha lá, presta atenção, família Pax, que é para não perder nenhuma palavra e não perder a vivência no domingo, dia 22. A Arca da Aliança, que guarda as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, foi construída por ordem de Moisés. Que tipo de mistérios a Arca guarda? Por que ao longo dos séculos ela sempre foi objeto de busca e interesse de sociedades secretas, como os Templários, exércitos sombrios, como na época da Segunda Guerra Mundial? A verdadeira história de Indiana Jones, até me arrepia. Ah, aqui. Por que a América do Sul, o Tibete e o Egito fazem parte do roteiro do filme Caçadores da Arca Perdida? A conexão maçônica. O Templo de Salomão e os anjos demônios da Arca da Aliança. Lalibela. Possível destino final da Arca da Aliança? É isso. Olha, família Pax, domingo agora, dia 22, não percam, vai ser maravilhoso no Zoom da Pax. 18 horas, o Alexandre vai falar sobre o lado místico do filme Os Caçadores da Arca Perdida. Imperdível! A inscrição é R$ 100. Vocês têm todas as diretrizes nas nossas plataformas, nas nossas mídias sociais.
E vai ser muito legal. Eu também vou assistir, porque eu quero aprender muito, Com certeza, vai ser um né? prazer tê-la na nossa vivência, ter todos os nossos amigos e amigas da Pax Universal. E, na verdade, esse filme é bem anos 80. Quando eu Sim, assisti pela primeira vez o Indiana Jones, é muito interessante que quando a gente é adolescente, Carmen, a gente sempre tem um herói que a gente gosta mais, né? E a é partir verdade. do momento em que eu vi o Indiana Jones na minha adolescência, aí eu falei, meu Deus, é esse o cara, é esse o herói aí da adolescência que marcou, não só para mim, mas para muitos adolescentes que cresceram nos anos 80. O Indiana Sim, Jones acabou sendo um ícone. O Harrison Ford já era famoso porque ele faz o Han Solo no Guerra nas Estrelas. E tem uma curiosidade, isso nem faz parte dos mistérios que eu vou contar no domingo, mas quando o George Lucas, o Spielberg e o Frank Marshall, é sempre esse trio, eles gostavam muito de James Bond, que foi criado pelo Ian Fleming. É interessante que poucas pessoas sabem que o criador do James Bond, o Ian Fleming, ele era membro da Hermetic Order of Golden Dawn. Então era uma pessoa também ligada ao ocultismo, à busca espiritual. E o Lucas, o Spielberg e o Frank Marshall, eles estavam querendo gerar um herói no estilo do James Bond, mas o James Bond não podia porque já tinha sido criado. Naquela época você tinha Sean Connery, você tinha vários atores que encarnaram esse personagem, e aí surgiu a história de um coronel britânico que existiu no nosso mundo real, e os três falaram, nós vamos pegar a história dele, vamos incrementar, e aí surge o Indiana Jones. Então a gente vai contar a verdadeira história do Indiana Jones, que é um personagem baseado em alguém que existiu realmente no nosso mundo, e por que os filmes, né? Primeiro filme, Caçadores da Arca, como o nome diz, ele vai em busca da Arca da Aliança. Aí no segundo filme ele se envolve com mistérios da Índia. No terceiro, eu vou fazer a vivência do terceiro, Indiana Jones e a Última Cruzada, que aí a gente vai explicar os mistérios do Santo Grau através desse filme. Vai ser incrível. Esse aí nós vamos fazer também. E no ó, último, ele volta aqui para a América do Sul em procura de um mistério que tem a ver com aliens, tem a ver com certas conexões, né? Os russos eram muito estudiosos, até hoje são, de parapsicologia, do poder extrasensorial, só que tudo lá atrás da cortina de ferro, que era um país muito fechado na época que se passa o quarto filme do Indiana Jones, que é Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Caveira de Cristal que a Carmen sabe como elas são importantes o nesse crânio mundo, de cristal, é. o Nós crânio temos de um, cristal. inclusive, que é da cor do que aparece no filme, que é de calcita Justamente, verde. justamente. Então, vocês estão vendo que esse nosso projeto, a Hollywood Secreta, Não é nós temos, coincidência. podemos até dizer, Carmen, que a gente tem 3 episódios. O primeiro é Caçadores da Arca Perdida, o segundo é Indiana Jones e a Última Cruzada, para a gente saber o mistério do Santo Graal, a busca pelo Graal. E a gente vai Sim. comentar, né, um outro episódio da franquia. Podemos comentar Indiana Jones no Reino da Caveira de Cristal para entender os mistérios desses crânios aí, que a Carmen Ó, conhece muito bem a história do crânio de cristal. Bem demais. desde os anos 90, né, quando nós trouxemos ao Brasil o Joshua Shapiro, que é um dos principais pesquisadores que está vivo, graças a Deus, ainda na Mãe Terra, enfim. Mas realmente, né, eu estou bem animada, vai ser uma delícia ouvir toda a tua abordagem nessa irradiação tão importante, né, de todos os filmes. Adorei, o pessoal está amando também. Para quem perguntou, a inscrição é R$ 100 por domingo. A gente não estudou nenhum tipo de pacote, porque na realidade, eu nem sei quantos domingos são que o Alexandre vai utilizar. Acho que nem ele, né? Porque depende também do que vai surgindo no meio do caminho. Sim, sim, Então, sim. né? Então é assim, quem sentiu o chamado participa agora. Depois, mais para frente, quem quiser participa de novo. E vamos indo. Como falar São Germain, um dia por vez, um minuto por vez, um assunto por vez, né? E a gente chega lá, né? E o gostoso, Mas, Carmen, quando a gente comenta esses filmes, sabe o que é?
A gente faz uma vivência num domingo, depois dá um tempinho, quem sabe pula o outro domingo, porque vocês vão ver só, vocês vão ter tanta coisa para pensar que também Sim, não para dá para a gente absorver. comentar um filme atrás do outro. A pessoa tem que ter um Claro, tempo para claro. administrar informações. Eu estava numa convenção esse final de semana em Paranapiacaba, maravilhosa. Tem minha cara, né, Carmen? Convenção de magos e bruxas de Paranapiacaba. É claro que me coloco nesses eventos, né? E aí uma pessoa me abordou e ela falou que assiste nossas lives aqui da PAC, segunda de 7 horas, e ela falou assim, olha, depois que eu vejo você falar, mas assim, eu tenho que ficar 2 horas pensando, porque é tanta informação que você e É a Carmen, vocês verdade. colocam na vivência, e a gente sabe que precisa realmente de um tempo para refletir, para meditar. Claro, para E assimilar, claro, o gostoso é isso, né? Como a Carmen falou, claro. vamos no tempo aí de Deus, fazendo as coisas É, devagar, que é. tudo dá certo. Tudo dá certo. É, tudo dá certo, com Muito certeza, bom. muito bom. Mas estou bem feliz, essa vivência já é um sucesso, porque realmente, e é um momento muito propício para isso, porque nós precisamos entender quais são os mistérios da vida para criar esse nosso novo tempo, né? Nós estamos ainda nas bênçãos do Festival de Vesak, como você sabe, que você também é teosofista e segue todos os preceitos dos mestres ascensos. Dura 72 horas essa energia, quer dizer, então nada mais auspicioso da gente hoje estar conversando. Só que à tarde eu esqueci o tema, Itálica, segredos pitagóricos. Você com esses seus temas maravilhosos, místicos, eu falei, gente, alguma coisa de Pitágoras. Eu não sei nem se você vai falar de Pitágoras, mas eu já falei algo meio torto. Mas o Não, domingo, olha lá, mistérios desvelados com os filmes de Hollywood. Vocês vão amar com a energia da Arca Perdida, que é o primeiro episódio que o Ale vai estar colocando aí para que a gente possa estar aprendendo, né? Onde é que está essa Arca Perdida, qual é a simbologia dela, onde é que nós, cada um de nós como ser humano se encaixa nessa história inteira, né? E eu tô amando, porque de uma forma lúdica vai fazer todo mundo pensar e criar uma nova realidade, que é o que o Sandman sempre quer, que é o que a gente tem feito aqui ao longo desses 2 anos, né, desde março de 2020, todo dia à tarde, e às 15, depois às 17, conversando com pessoas, fazendo com que as pessoas questionem tudo e mudem de opinião quando quiserem e escolham o que quiserem, mas pelo menos questionem, né, e cresça. Não adianta só ficar aceitando, aceitando e ficar acomodado e não, sabe, não despertar aquela energia a mais, né? E os tá. filmes são uma forma realmente muito legal de estar tocando nisso. Só para fechar, antes de você começar o papo sério, a gente já publicou até a receita da pipoca roxa, você viu, né? Porque eu Eu vi. prometi na live da semana passada, teve até um rapaz, acho que é Henrique, deixa eu ver o nome dele aqui, Henrique, ele falou assim, olha só, a Carmen prometeu durante a live e já postou a receita, foi há 6 horas atrás. É isso aí, Henrique, o que eu falo, eu faço. Quando eu não vou fazer, eu nem abro a boca, porque eu não posso me comprometer, né, Sim, com algo que eu não saiba. Eu não sei nada de cozinha, zero, né? com Mas, certeza. vamos lá, meu cunhado achou uma super receita aí, vamos ver. Quem quiser, Muito bom. curtam. Então é isso. Com Curtam, muito você. bom. É isso daí. E a Carmen, você falou uma coisa muito interessante que já tem a ver com o assunto que a gente vai falar hoje, Itálica, né? Os mistérios pitagóricos, que é a importância de fazermos perguntas. A Sim, importância de perguntar. Eu fiquei espantado porque 2 anos, né, exatamente no tempo em que a gente teve essa pandemia, um pouco antes desses 2 anos começarem, eu tive acesso a uma pesquisa, uma estatística séria, que foi realizada em várias escolas, universidades do mundo inteiro, aonde eles chegaram à conclusão de que, infelizmente, as crianças, antes de atingir 12 anos de idade, estavam perdendo o hábito de perguntar. Ninguém ah, perguntava mais nada. Agora, por é quê? É aquilo que a gente fala, né? Às vezes é muita cara, 24 horas por dia, na tecnologia, num material que já está pronto, que vai deixando o teu cérebro automatizado, e tem uma hora que a criança deixa de perguntar, ela não pergunta, ela não questiona, ela aquelas perguntas como, onde, por quê, para quê. Então isso acendeu um sinal de alerta e agora nós precisamos fazer com que essas novas gerações
readquiram o hábito de perguntar. Nada Claro, melhor para isso do que os contadores de histórias. Nada melhor do claro. que isso, do que os narradores, do que os contadores de causos, que tiram a tua cara, né, durante um certo tempo de algo tecnológico e fazem você começar a usar o computador mais evoluído do universo, que é a mente do ser humano, que é muito pouco explorada. Então, Sim. perguntar, realmente, a gente precisa estar aí numa cruzada para fazer com que as novas gerações elas readquiram o hábito de perguntar, né? Mais Sim. importante até do que a resposta é a pergunta correta, né? A É pergunta verdade, é verdade. correta que leva à resposta correta. E É por verdade. falar em perguntas e respostas, o tema de hoje, itálica. Tem uma palavra bonita, sonora, itálica. E a Carmen, ela acertou em cheio no alvo, Ok. porque Ah, nós vamos falar de Pitágoras, né? ok. Vamos falar dele. Vamos começar definindo o que quer dizer a palavra itálica. Itálica é o nome da escola de mistérios. Itálica é o nome da escola de mistérios que foi erigida pelo próprio Pitágoras. E Hum, aí já temos que explicar algumas coisas. O que é uma escola de mistérios? Na época em que Pitágoras viveu, na época em que Moisés viveu, na época em que o Mestre Jesus, o Cristo, viveu também, naqueles tempos, você não tinha muito termo sociedade secreta, mas entre os povos caldeu, fenício, egípcio, grego, romano, judeus também, você possuía as escolas de mistérios. E sim, essas escolas de mistérios é o que hoje em dia nós entendemos pela denominação moderna de sociedade secreta. Agora, sim. quando você fala escola de mistério, o que é o mistério? Na época em que esses grandes iluminados, grandes mestres, grandes guias da humanidade viveram, o mistério era entendido de maneira um pouco diferente que nós entendemos essa palavra hoje. O mistério na época deles era uma gnose, era uma sabedoria, era uma doutrina secreta preservada por uma elite de adeptos e que este conhecimento era transmitido principalmente de boca a ouvido. É o que se chamava da tradição oral. Então, o Sim. mistério, na época de Pitágoras, não era algo fora de série, extraordinário, incrível, ou assustador, ou estranho. Não, o mistério era simplesmente uma gnose. O mistério era simplesmente uma sabedoria. E as escolas de mistérios, cada escola você aprendia uma parte desta sabedoria universal. Por isso que as pessoas do passado pertenciam a mais de uma escola de mistérios. É como se cada uma guardasse uma parte de um segredo, como se você estivesse montando um quebra-cabeça. Então você vai ver esses mestres, eles são como nós, Carmen, eles não param. Eles estão sempre se movimentando. Se você for reparar a vida de Moisés, a vida de Pitágoras, a vida do Mestre Jesus Cristo, eles peregrinavam, eles andavam, eles estavam sempre em movimento, nunca estavam parados, né? Vida é movimento. Eu falando isso para minha amiga Carmen Balesteiro é brincadeira, porque era uma das pessoas que eu conheço que mais se movimenta, nunca para, está sempre trabalhando. Mas, na verdade, espiritualidade tem a Graças a ver Deus. com, graças a Deus, Adoro espiritualidade tem a trabalhar. ver com trabalho, né? Espiritualidade tem a ver com trabalho. Espiritualidade, Sim, ela não é só teórica. Ela é teórica, claro, a teoria é importante, mas quando você tem acesso à teoria, à gnose, à sabedoria, ao mistério, vai trabalhar, né? Porque não adianta nada ficar só na teoria e não fazer nada com a sabedoria, né? Então, é pois muito é. importante, né? Então, a escola itálica
ela foi erigida onde? Ela ficava no sul da Itália, na Uhum. região de Crotona, e agora se preparem para conhecer o Pitágoras, mas não apenas filósofo, não apenas matemático, o Pitágoras iniciado, o Pitágoras grande adepto dos mistérios. Ele teria nascido aproximadamente em 570 a.C. Alguns falam 571, 570, porque às vezes é difícil você precisar uma data muito exata quando a gente vê esses antigos vultos da humanidade. Mas 570 a 571, a diferença não é muito grande. Então, tem uma coisa curiosa, Carmen, com relação ao nascimento dele. Antes dele nascer, e ele era filho, né, de um casal que tinha posses, né? O pai dele se chamava Minessarco, ou Minessarca, e a mãe se chamava Partemis, ou Partemis. É puro grego, né? Já deu para sentir que é nome grego, É, Minessarcos e Partemis, é, né? Então, o casal foi numa viagem de lua de mel, e na volta eles resolveram passar por um local muito famoso. Eles foram para o templo de Apolo, onde ficava o oráculo de Delfos. Era um costume entre os casais da época que queriam saber. Acabou de casar, como vai ser o casamento, quantos filhos vai ter. A gente vê que nessas curiosidades o ser humano não mudou muito, né? De lá para nada, cá, as curiosidades tá continuam tudo a mesma. igual. Muito bem. E quando eles entraram no oráculo de Delfos, aonde a primeira frase que você lia era: conhece-te a ti mesmo. A segunda frase que você lia era: nada em excesso. É interessante isso. Conhece a ti mesmo e nada em excesso. Procura sempre manter o equilíbrio. Uma Sim. pitonisa eram sacerdotisas Uhum. que entravam num estado alterado de consciência e aí vaticinavam, prediziam o futuro. Uma pitonisa chega para o casal e só de olhar para os dois fala: você, fala para Partemis, você vai gerar um filho, homem, que será importante para todos os homens até o fim dos tempos. A gente vê que essa pitonisa acertou em cheio. Você vai gerar um filho homem, que será importante para todos os homens até o fim dos tempos. E a gente, todo mundo lembra dos tempos de escola, o Teorema de Pitágoras. A gente fala Claro, dele claro. até hoje, né? É verdade. Então, essa pitonisa, naquele dia, estava inspirada, acertou em cheio a previsão. É. E aí, o Pitágoras nasce. Os pais, como eu falei, tinham recursos, e quando a família grega na época tinha recurso, ela contratava tutores, preceptores, instrutores para os seus filhos. Dois instrutores foram contratados. Um se chama Hermodamas e o outro se chama Ferécidas. São os mestres, primeiros mestres de Pitágoras. E eles tinham uma metodologia para ensinar Pitágoras muito curiosa. Eles não ficavam dentro da casa, eles não iam para dentro dos templos, eles pegavam Pitágoras e saíam andando por aquelas paisagens horríveis que tem na Grécia, a Carmen conhece, né? Sim. Saíam andando com ele pela natureza, e aí ele começou a perceber que a natureza tinha padrões geométricos. Sabe quem teve esse mesmo tipo de instrução séculos depois, quando era menino? Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci, também foi claro. ensinado em contato com a natureza, porque quando a gente fala de religião, quando a gente fala de filosofia, quando a gente fala de magia, nós precisamos entender que o grande livro da magia, o grande livro dos mistérios, a religião primitiva era totalmente baseada na natureza. Então, se você Sim. quisesse conhecer os mistérios,
você precisava ter contato muito íntimo com a natureza, com plantas, com animais, movimentos das estrelas, marés, enfim, a natureza no geral. E depois, né, de caminhar com Pitágoras, Pitágoras vai crescendo e os mestres ensinando os padrões da natureza para ele, as forças que regem a natureza, a vida, o universo. Tem um momento que ele se torna adolescente, os mestres chegam para os pais, principalmente o Ferestas, que o Pitágoras se apegou muito a ele, e falam assim: olha, o menino de vocês é um prodígio, ele está começando a dar algumas aulas para nós não temos mais o que ensinar para ele. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escrever uma carta aqui, vamos dar para o filho de vocês, vocês autorizem ele viajar, porque ele vai se deslocar, ele vai sair da Grécia, e ele foi para um local, Carmen, onde hoje seria o Líbano. Antigamente, nesse local, havia um lugar chamado o Templo de Adonai. E aí, Pitágoras, chegando lá no templo, você apresente esta carta para o hierofante. Carmen, deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra o que é um hierofante? Ué, é o sacerdote principal, é o diretor, a pessoa responsável por toda a Isso, egrégora, todo o conhecimento, todo o ensinamento. perfeito. Naquela época, essas escolas de mistérios tinham hierofantes. E no tarô que nós estudamos aqui, na Sim? escola clássica antiga do tarô, o quinto arcano não é chamado de o Papa, ele é chamado de o Hierofante, que, como a Carmen explicou, é o mestre maior dos mistérios sagrados. Então, Pitágoras, jovem, chega no templo de Adonai, se apresenta para o Hierofante, entrega a carta de recomendação e é admitido para estudar os mistérios daquele templo. Uhum. Passa pouco tempo, o Hierofante chega até ele e ele ouve a mesma frase dos dois mestres. Olha, você é um prodígio, o que nós tínhamos que passar para você aqui, você já excedeu até além, e eu acho que tem um só lugar no mundo que pode responder ao teu anseio por cada vez mais gnose, cada vez mais sabedoria. Eu vou escrever uma carta aqui, você vai viajar de novo e chegando lá você entregue a carta de recomendação. E lá vai Pitágoras, com a mochila nas costas. Eu falo que ele foi um dos primeiros mochileiros, né? A moçada hoje em dia faz muito mochilão pela Europa, é que o É, pessoal jovem não conheceu Pitágoras jovem na época dele, né? é. Então ele pega e ele vai para o Egito. E Ah, ele era um estrangeiro, ele era grego. O Egito, naquela época, Carmen, era um local extremamente sério e cada povo, com relação às suas escolas de mistérios, tinha um comportamento. Por exemplo, para os gregos, a principal escola de mistério grega era a escola que falava dos mistérios de Eleusis. Esses uhum. mistérios de Eleusis tratam do rapto de Perséfone por Hades. Aí a mãe dela, que é Deméter, fica brava, seca a terra no inverno, até o Hades devolver a filha. E aí os deuses chegam a um acordo. Aí 9 meses, né, Perséfone passa com a mãe, quando é primavera, verão e outono. E nos meses do inverno que ela está com o marido, que é o Hades, aí a mãe dela fica furiosa e seca a terra, fica tudo seco no inverno. Então, tudo isso gerava um drama iniciático, tudo isso gerava uma iniciação. Mas na Uhum. Grécia, aonde esta iniciação ela era mostrada? Em um local chamado plateia. Então, o público sentava, os atores, né, a Grécia é a origem do teatro, está na Sim. Grécia. Os atores encenavam essa peça iniciática para todo mundo ver. Quem quiser ver, pode ver. E depois, quem fosse tocado, procurando
aí os hierofantes dos mistérios de Eleusis podia ser admitido na escola de mistérios ou não. Então, na Grécia, os mistérios eram mais abertos. No Egito, é justamente o contrário. No Egito, as escolas de mistérios eram radicalmente fechadas, herméticas. Só podia ter acesso às grandes escolas de mistérios egípcias faraós, rainhas, príncipes, princesas do Egito ou os querirebes, que eram a classe sacerdotal do Egito Antigo. É interessante porque, mas olha, o povo egípcio não era místico? Sim, o povo egípcio era místico, claro que era místico, mas ser místico é uma coisa. Ser iniciado nas escolas de mistérios naquela época é algo totalmente diferente. O povo Sim, era místico, o que não quer dizer que todos eram iniciados, porque a claro. iniciação era muito fechada no Antigo Egito. Por isso Pitágoras chega com a carta de apresentação. Então, um estrangeiro, quando chegava com essa carta, apresentava para os hierofantes egípcios, havia um acordo entre as escolas de mistérios e eles poderiam admitir um estrangeiro. Era a única maneira de ser admitido naquelas escolas do Egito Antigo. Pitágoras é admitido e ele teve contato com uma escola que parece que cada deus egípcio tinha uma escola de mistérios. Tem um deus, Carmen, chamado P-T-A-H, Ptah. Eu sei que você adora Ah, anotar esse Pitá, nome. sim, É, eu o sei, Ptah. Pitá. Né? Ptah é uma divindade que ele às vezes aparece caracterizado como uma múmia e ele segura um cetro bem longo, mas na realidade não é um cetro. Aquilo é uma régua. E Ptah, com aquela régua, ele mergulhava nas águas do Nilo e ele aferia a altura das águas do Nilo, e isso era importante, porque a Carmen conhece lá, sabe que ao redor do Nilo tinha muita cultura naquela época. Sim, Se dependia do Nilo, a vida dependia do Nilo, né? E até a gente, hoje, até até hoje, hoje. É. né? E esse Ptah, ele sempre aparece com uma régua. Eu vou contar uma curiosidade para a Carmen, eu não estou desvelando nenhum segredo que eu não possa, não. Quando a gente vai na maçonaria, e a Carmen conhece o templo maçônico, sempre que você entra no templo maçônico, tem dois quadros grandes, normalmente são grandes. Em um quadro, você vê um aprendiz de maçom, primeiro grau, com uma pedra bruta em frente, ele olhando para a pedra, pensando em como vai lapidar aquela pedra bruta. No outro quadro, você vê um maçom um pouco mais avançado nos mistérios e ele tem o quê? Ele carrega uma régua apoiada no ombro, exatamente como Deus Ptah. Nossa, então quer Entendi. dizer, será que a maçonaria ela tem ligação com os mistérios egípcios? Olha, eu posso dizer uma coisa para vocês. A maçonaria é como se fosse um oceano para o qual afluíram diversos rios, e cada rio é uma época, é uma cultura, é um povo, é uma filosofia, é uma religião, é uma tradição. Então, nós gostamos de sermos buscadores, livres pensadores, buscadores da verdade. Então, é claro que no meio dos mistérios maçônicos também temos um carinho todo especial pelos mistérios do Antigo Egito. Porque é muito Uhum. curioso, Carmen, esse quadro, né, com esse maçom um pouco mais avançado em grau, que ele tem uma régua apoiada no ombro, e o deus Ptah, que sempre aparece segurando uma regra. Quer dizer, alguma coisa aí deve ter, né? Então, Claro. é dito até que Pitágoras ele fez parte da escola de mistérios de Ptah e ele fez parte da mais proeminente das escolas de mistérios, que era a escola de mistérios osiriana, que falava da vida, da morte e da ressurreição do deus Osíris, né?
E após passar por várias iniciações, a gente sabe que a iniciação, existem dois tipos de iniciação. O primeiro tipo, isso é até hoje dessa maneira. O primeiro tipo de iniciação é quando você é acolhido, quando você é recebido nas sociedades secretas, ordens iniciáticas ou fraternidades herméticas. Existe uma acolhida nesse plano físico mesmo. Essa acolhida, ela te dá a oportunidade de estudar. Estudando e praticando a gnose, você tem a oportunidade de evoluir a sua consciência. Sim. Com a consciência evoluída, cabe a você conquistar a segunda iniciação. A segunda iniciação, ninguém pode dar para o iniciado. É o iniciado que tem que conquistar pela evolução da consciência dele. É a iniciação que o Louis-Claude de Saint-Martin, ele sempre falava, a única iniciação que eu reconheço é aquela que se dá no coração do homem. Então, por isso que a via do Louis-Claude de Saint-Martin é chamado de a via cardíaca, e a gente sabe, né, Carmen, que no coração tem pouca coisa importante, né? É a Imagina, chamatrina ancorada no é tudo. coração, é o Mestre Jesus que mostra o coração dele em chamas, é uma rosa de Sim. fogo aberta na altura do chakra cardíaco, o próprio chakra cardíaco, né? Então, tem muita coisa importante que acontece nesse nosso centro cardíaco, né? Então, Pitágoras, ele evolui a consciência, ele tem uma epifania, que é a segunda iniciação, ela é epifânica, e aí, quando ele tem essa epifania, ele fala, meu Deus, tudo é número, tudo é música, tudo é som. Ele olha aqueles templos egípcios, ele olha as pirâmides, ele olha a esfinge, aquelas colunas típicas, né, no estilo egípcio de se construir, e ele compreende que por detrás de tudo aquilo existem padrões matemáticos, existe uma geometria sagrada, e aí quando ele tem esse grande insight, chega a hora dele deixar o Egito, ele deixa, mas ele não retorna para a Grécia. Ele nasceu em Samos, que é uma pequena ilha no mar Egeu. Ele não retorna para a Grécia por um motivo, Carmen, para a gente ver como as coisas assim mudaram um pouco de lá para cá, né? Naquela época dele, em Samos, quando ele saiu de lá, mocinho ainda, havia um cidadão chamado Polícrates, né? Que ele não era um político muito correto. E o Pitágoras era muito crítico. E aí ele se desentendia, mesmo jovem, com esse Polícrates. E aí, quando ele sai do Egito, ele fala: quer saber? O Polícrates ainda está lá, eu não vou voltar para a Grécia, não, que eu vou ter problema. Né? Que eu não me dou com esse homem, eu sou um livre pensador. Quer dizer, a gente olha algumas coisas hoje, por isso que eu falo, a gente, em alguns aspectos, não mudou quase nada. Não A mudou nada. história continua exatamente a Se mesma, né? repete, exato. Esse adversário aí do Pitágoras, o nome dele é até Polícrates. Polícrates lembra até político, né? Lembra até. Pois é. É. E aí ele vai para a Itália. E lá na Itália, ele começa a regimentar ao redor dele pessoas interessadas em estudar os mistérios da vida, da natureza, do universo. E aí ele ergue a escola itálica, Uhum. aonde aqueles que forem admitidos, aqueles que forem iniciados, passarão a ser conhecidos pelo nome de pitagóricos. Então, Pitagora. os pitagóricos é o membro específico desta escola. Uma escola que estudava a música das esferas, que a Carmen sabe muito bem sobre esse assunto também, a Sim, música das esferas. Naquela época, maravilhoso. Pitágoras já falava disso, uma escola que estudava o cosmos, e eles falavam assim, existe um padrão matemático. Se nós soubermos os mistérios por detrás dos números,
nós saberemos os mistérios tanto do macrocosmo quanto do microcosmo, que é o próprio homem. Então, para eles, realmente, tudo era som, tudo era música, tudo era padrão vibratório, tudo era geometria. E deixa eu perguntar uma coisa, Carmen, você sabe qual é o símbolo que vai definir a escola de Pitágoras? Qual era o símbolo que os pitagóricos, alguns até tinham, de certa maneira, tatuado no meio da palma da mão? Não sei, é o pi? Não. O pentagrama, Ah, o pentagrama. a estrela de 5 pontas, né? Que Hum, curiosamente, numa outra tradição, né, apenas para citar um exemplo de como o pentagrama é importante, o pentagrama é o principal símbolo que define a religião Wicca, que nós também temos na Pax sim. Universal, né? E é muito interessante que às vezes os pitagóricos eles tinham, não dá para ver a minha mão, Carmen. A Carmen sabe, né, que a gente estudou e conhece há muito tempo a quirologia. O que é quirologia? Olha, eu já fazendo um adendo na aula pitagórica de hoje. Quirologia é o nome da ciência completa que estuda as mãos. A quirologia é dividida em 3 partes. A quirognomonia, que vai falar da forma da mão, os ossos, a temperatura da pele, a dermatografia, que é a parte da quirologia que fala de todas as linhas, e a quiromancia, que é a terceira parte da quirologia. A quiromancia, ela fala apenas dessa linha aqui, que é a famosa linha da vida, que você Sim. gradua ela totalmente e você interpreta. E eu estou falando de quirologia agora porque não dá para ver, mas no centro da palma da minha mão, até o meu pai ele brincava, e meu professor Eu de tenho uma estrela. quirologia tem um pentagrama, né? Então, meu professor Que de legal. quirologia é um irmão já falecido, muito antigo de maçonaria, italiano, né? E ele falava: você jovem usa cavanhaque, parece faraó, mas tem um pentagrama na mão, é um faraó pitagórico. E eu não entendia, eu era bem jovem quando eu estudei, mas depois eu fui Que saber legal. que os pitagóricos chegavam, batiam na porta, abriam uma fresta, ele colocava a mão para dentro, via-se o pentagrama e aí concedia acesso para ele entrar na reunião. Aí ele Então, entrava. é um Olha traço só. interessante deles, né? É. Então, é muito interessante que esses pitagóricos praticavam um asceticismo absurdo, regras de pureza, eram extremamente íntegros, extremamente morais. Pitágoras Uhum. escreveu os chamados versos de ouro de Pitágoras, aonde ele fala sobre a integridade, sobre o caráter, sobre ética, sobre moral, e eles tinham algo que os gregos, no tempo deles, contemporâneos a eles, também tinham. Eles falavam: se eu quero saber se uma pessoa é ética, eu analiso se ela é espiritualizada. Porque uma pessoa espiritualizada, um filósofo, para eles, automaticamente teria que ser alguém ético. Então, espiritualidade estava ligada à ética na Grécia e para esses pitagóricos. E eu estou falando isso, cara, eu acho um ponto muito importante essa frase que eu falei agora. Espiritualidade está ligada à ética. Claro, sem dúvida Porque nenhuma. hoje em dia, infelizmente, conhecemos histórias de pessoas que às vezes tentam passar aquilo que infelizmente não vivem. Você É, não pode passar espiritualidade se a tua filosofia de vida não é a espiritualidade.
Porque aí claro, soaria falso, não seria verdadeiro, não seria claro, ético, né? Então, claro. por isso que eu gosto muito da escola pitagórica. Pode falar, aproveita, tomar uma aguinha É, aqui. tá bom. A Inês Ponce escreveu, foi professora de matemática e ela contava para os alunos. Ela tem duas estrelas na mão, uma de 5 pontas e uma de 6 pontas. E ela adora Pitágoras. Oh, que bom! E ela está Nossa, com a gente na Pax há 40 anos, desde o começo. maravilha, Então, beijo uma na família, atração querida. aí. É, Obrigado pela colaboração, muito bom. É interessante porque, nossa, ter o pentagrama em uma mão e a estrela de 6 pontas na outra é um sinal interessante. Vamos um dia bater um papo, tomar um chá filosófico pitagórico para conversar, que com certeza vai ser uma conversa muito interessante, muito boa. é. Mas você sabe que ela e o marido foram meus alunos de inglês na época da Filco, que eu dava aula lá nos anos 80, para você ter uma ideia, 81, 82. E aí foi quando a gente começou aqui, as orações em casa começaram em 81. E eles começaram a frequentar aqui. Então, eles são voluntários, amigos, bastante tempo. Agora eles mudaram para o interior, eu esqueci o nome da cidade, mas vamos combinar assim, porque eu acho que é importante. Sim, com certeza, né? Com Vamos entender certeza. essa simbologia. É. E é muito interessante, né, que os pitagóricos, falando rapidamente, quando hoje nós falamos de numerologia, existem vários tipos de numerologia. Existe a numerologia pitagórica clássica, que é aquela que eu trabalho e estudo desde os 15 anos de idade, quando eu comecei a estudar esse tema. Existe a numerologia ayurvédica, que é um sistema indiano de numerologia. Existe a numerologia, a gematria da Kabbalah, né, judaica. Então, tem várias maneiras de você estabelecer um mapa numerológico, uma carta numerológica, que vai falar a respeito, através do nome e da data de nascimento de uma pessoa, a respeito de certos padrões. Quando a Claro, pessoa alinha esses padrões com a vida, evidentemente a pessoa tem uma vida mais equilibrada, tem uma vida mais plena, por assim dizer. E é interessante que esse aspecto da numerologia pitagórica, rapidamente, o que, que os pitagóricos falavam dos números, né? Por exemplo, o 1, para eles era a coisa única, era o próprio número da divindade. O 2 representava a dualidade. No universo, tudo é dual. Yin e sim, yang, dia, noite, luz e trevas, tudo. O 3 era o próprio número associado à perfeição. O 4 era ligado à base sólida, ao trabalho, à terra, a uma moral muito rígida, a uma base consistente, um alicerce consistente. O 5 para eles, o pentagrama, era um número de expansão, energia, dinamismo, movimento. Eles achavam até o 5 um pouco perigoso, porque como o 5 fica no meio da série de algarismos elementares de 1 a 9, o 5 ele pode, de uma hora para outra, se virar para qualquer um dos dois lados. Daí que vem aquela expressão. Ah, porque quando me dá os 5 minutos, vocês não imaginam o que eu sou capaz de fazer. Vem daí, né? é, Quando você pega na numerologia e você vê pessoas de personalidade 5, destino 5, os 5 aparecendo em alguns pontos capitais do mapa numerológico, são pessoas que às vezes de uma hora para outra mudam repentinamente, sem dar aviso. Você até fala, mas peraí, você não queria tal coisa? Queria, mas eu não quero mais. Deu 5 minutos, agora eu quero outra coisa. E você fala, ok, tem que entender, é um 5, né? O 6, claro, dois triângulos entrelaçados, a estrela de Davi ou o cero de Salomão, ele é associado à tradição, associado à família, ao equilíbrio entre o céu e a terra. Para os sim, pitagóricos, o 7 era o grande número da lei. O 7 simbolizava tanto a ciência oculta quanto as ciências acadêmicas, associado à inteligência, raciocínio. O 8 para eles, se fosse colocado na horizontal, representaria a lemniscata, que é o símbolo do sim, infinito.
mas o 8 era o grande administrador do universo. Por isso que as pessoas que têm 8 no mapa, elas parecem muito com os capricornianos, parecem muito com os virginianos e com os taurinos, que são signos que gostam de administrar. E o 9 era o número da mestria espiritual, misericórdia, compaixão, calor humano. Quando a gente pega, Carmen, e analisa os nomes, sejam os nomes mesmo, ou os nomes iniciáticos de alguns mestres de consciência desperta, de alguns mestres da autovisibilidade, é incrível como esses mestres e mestras sempre têm alguma conexão com o número 9, que é o número da própria mestria, né? E o 11 e o 22, para eles, eram números mestres, né? As pessoas que têm 11 ou 22 no mapa, ninguém está aqui na encarnação a passeio. Quem tem 11 ou 22 está menos a passeio ainda. Então, é importante. Então, eles geraram vários estudos que até hoje se aplicam à personalidade, que até hoje se aplicam a escolas de mistérios, como os templários, né, onde Pitágoras é muito referenciado. Na maçonaria, eu nem preciso falar, porque na nossa sublime instituição maçônica, nós estudamos os mistérios associados à geometria sagrada. Então, a gente vê a influência pitagórica em várias sociedades secretas dos nossos tempos modernos. Então, a gente entende que aquela pitonisa que falou que o casal iria gerar um homem que seria importante para todos os homens até o fim dos tempos, acertou em cheio a previsão. E para concluir, como que Pitágoras ele morre? Aí é um mistério. A escola dele foi atacada por uma turba lá na Itália, coordenada por um outro político, para avaliar, por um outro líder chamado Silos, porque eles eram livres pensadores. E o livre pensador, ele incomoda, principalmente quando ele vê as coisas erradas e começa a alertar o povo de que as coisas estão erradas. Então, os livres pensadores são perseguidos. E aí uma turba ataca a escola itálica, colocaram fogo na escola e dizem que Pitágoras teria morrido neste incêndio, né? É uma versão. Outras versões falam que ele conseguiu escapar. Agora, tem uma versão interessante para a gente entender o poder da fraternidade secreta e o poder do símbolo. Alguns pitagóricos conseguiram escapar, muito queimados, mas conseguiram. E tem a história de um que ele chega numa estalagem, estava com o corpo queimado, lá o estalajadeiro, o taverneiro, fica com pena, acolhe o rapaz e cuida daquele rapaz da melhor maneira que ele pode. Mas o rapaz percebe que não vai resistir, mesmo com os cuidados, e fala: olha, está chegando a hora da minha transcendência, antes que eu me vá, me dá um papel. Ele desenha, faz um símbolo, desenha esse símbolo no batente da porta da sua taverna. E aí morre, o estalajadeiro pega, bom, vai ver que é a última vontade do rapaz, eu vou fazer. Vai lá, desenha, e passam alguns anos, cara. Uma bela noite, tá lá a taverna, as pessoas, aquele movimento que a taverna tinha. Depois que encerrou o movimento, né, o estalajadeiro está fechando, quase toda fechada a taverna, alguém bate na porta. Aí o estalajadeiro vai lá com cuidado, né, abre meia porta, tem lá um encapuzado. Assim que ele abre a porta, o encapuzado fala: um irmão meu faleceu em tua propriedade. Quanto ele lhe deve? Eu estou aqui para pagar a dívida. Então é interessante, era um pitagórico, só de ver um símbolo, ele sabia o que tinha acontecido lá e que aquele estalajadeiro tinha sido bom para com o irmão da fraternidade e ele deveria quitar os cuidados, né? Então é muito interessante como que a linguagem simbólica é forte e como os pitagóricos sabiam trabalhar o poder do símbolo, o poder do número e por detrás disso guardar mistérios, guardar segredos. E a nossa historinha hoje, os mistérios pitagóricos, foi essa. Adorei. Como sempre, eu adorei. Deixa eu fazer uma correção. A Maria Ponce está dizendo que ela é irmã.
do Carlos Ponce, não é a esposa. Então, desculpa, querida. Talvez você seja aquela que mora em Visconde de Mauá, mas de qualquer forma, obrigada pela participação. Ela tem as 2 estrelas numa mão só, ela escreveu, de 5 e 6 pontas. Olha que legal. Nós temos 5 minutos, só que antes de você falar sua mensagem final, eu quero convidar os nossos amigos para participarem nesse domingo, dia 22 de maio de 2022, 18 horas no Zoom, Vivência Imperdível com Alexandre Garzeri, a Hollywood Secreta Mistérios Desvelados, Os Caçadores da Arca Perdida. Ele vai falar sobre a verdadeira história do Indiana Jones, a conexão maçônica e a busca incessante das sociedades secretas pela Arca da Aliança. Participem, vejam aí, nós temos todas as informações para que vocês possam se inscrever. E realmente vale a pena, porque se você já viajou nesse bate-papo aqui, você vai viajar mais ainda no domingo, que ele vai aprofundar nos mistérios, que ele é expert, né? Caso você não tenha percebido ainda. O Alexandre conhece muito sobre várias escolas iniciáticas. E é muito importante, porque nessa época, nós, como humanidade, estamos reescrevendo a nossa história. E se Deus quiser, nos espelhando nos acertos e erros do passado, para que a gente possa melhor sintonizar a nossa frequência de luz e realmente atrair a nossa nova realidade com amor, determinação e fé, certo? Amanhã eu estou aqui com o nosso querido Albano Macedo, o astrólogo oficial da Pax, está com a gente também há 40 anos. Ele vai falar sobre os efeitos do eclipse, em todo mundo aqui. Ale, você tem 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos e meio para eu falar tchau depois. Fala. Tá bom. Legal, Cami, que você está falando, você já reparou que eu fico aqui, né? Fazendo coraçãozinho, namastê, porque o pessoal é tão carinhoso com a gente, né? E se eu for Super mexer aqui, legal. escrever tudo, então a gente fica fazendo com a mão mesmo, né? O mudra do coraçãozinho, né? Bom, nesses 3 minutos, Pitágoras tem coisas maravilhosas, os pitagóricos também, mas eu quero me ater a uma ideia deles, e uma ideia que vigorava em toda a Grécia, no meio daqueles filósofos lá, que tem um pouco a ver com o que eu falei no início, que era uma preocupação em relação a uma estatística que apontava que crianças antes dos 12 anos estavam perdendo o hábito de perguntar. E nós não podemos deixar isso acontecer. E Claro. esses filósofos gregos, Pitágoras também, eles tinham uma frase que dizia o seguinte: se você educar bem as crianças, não terás que punir os adultos. Então, a chave de tudo é a educação. Com certeza. Só que a Com educação, certeza. ela também tem os seus mistérios. Quem educa não é a universidade, não é a faculdade, não é o colegial. A primeira escola chama-se família. Quem educa é a família. Então está na hora das famílias olharem para suas crianças. Está na hora de desligar um pouco as telas e começar a ensinar a jogar um peão no chão, a pular uma amarelinha, que na verdade, se você estiver pulando amarelinha, você está percorrendo a árvore da vida da Cabala Hermética, para quem não percebeu. E um dia eu vou contar essa história aqui. As 10 Muito bom. casinhas, o céu, o inferno, né? Tá na hora da gente fazer cantigas, da gente brincar de danças circulares. Uma dança de roda nada mais é do que as danças circulares que têm um Sim, profundo mistério. Então, claro. eduquemos as crianças e jamais Tá teremos feito. que punir os adultos. É isso. Obrigada, Lê. Ótima semana. Nos vemos domingo na Vivência. Beijo no coração. Gratidão. Namastê, família Pax. Tchau, tchau.